Bom, então já viram nos outros vídeos, eu coloco sempre bastante cera, tá? Para ter um espaço suficiente para a gente recortar e se precisar a gente coloca um pouco mais para recortar, mas recortando com uma segurança mais tranquila, assim, cortando aqui. Esse é um gesso pedra que não é lá dos melhores, né? Então a gente raspa com a unha, então com a faca do delineador ali para cortar a cera. Então bem provável, se a gente passar com um pouco mais de violência, um pouco mais forte, vai rasgar, ou raspar o gesso e correndo o risco de a gente perder a dimensão natural do dente lá do modelo, né? Para que depois possa ter uma peça com a dimensão errada e que aí depois não vai encaixar em boca, né? Então essa quantidade de cera eu coloco generosa para que eu possa tirar com mais suavidade, com mais calma, né? Para que a gente tenha uma certificação melhor de acertar, de não correr o risco, né? O risco sempre corre, mas não rasgar o dente ali, raspar o dente, para que diminua milímetros, milímetros não, décimos, né? Ou menos, centésimos de milímetros, que já vai dar diferença na hora do metal, quando for encaixar em boca, né? Porque se tiver uma diferença de tamanho ali no conector ou no grampo até, no dente, no gesso se aceita, o gesso vai ser raspado, né? Mas na boca não, o dente não vai raspar, o dente não vai aceitar, então não vai entrar em boca isso. Então complica um pouco a vida lá do paciente, vai complicar um pouco a vida do próprio dentista, tá? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado para que não raspe gesso nessa hora. Então encosta, nem que corte 3, 4, 5 vezes, né? E mais devagar, para que a gente se certifique que a gente não está rasgando o gesso, né? Cortando gesso, raspando, né? Por menor que seja, pode dar problema dependendo. Se raspar na ponta, né? Onde tem a bossa, onde vai a ponta do grampo, onde é retentivo, não daria tanta diferença, tá? Mas, por exemplo, na meia, onde vai ficar conector, onde vai ficar apoio, aí sim vai dar diferença e aí não vai conseguir colocar, vai ficar apertado, vai ficar incomodando o paciente, ou até mesmo bem provável que não vai entrar, tá? Então a gente sempre tem que certificar que isso fique bem recortado, suave, né? Então, e outra, vocês já viram que eu sempre falo, que é essa interpretação, né? Que nem aqui, ó, na meia, ó, o delineador não vai cortar lá, ele vai encostar ou ali no dente aqui, ou no modelo, né? Então, nessa fase aqui, a gente não vai conseguir recortar com o delineador, né? Com a faca delineador. Então, a gente tem que ter a visão de como isso vai entrar, como é que isso vai ficar para lá e para cá, para que o conector ali fique de uma maneira que fique fácil a inserção, né? E não complique lá a vida do dentista, não complique a vida do paciente, tá? Então a gente tem que cortar de uma maneira suave e que fique expulsivo sempre, tá? Então mesmo em molares que fica distante, né, com um espaço protético, que nem aqui se tivesse um molar, então aonde vai o apoio, onde é que vai o conector, sempre deixa com uma inclinação um pouco mais expulsiva, né? Para que fique mais fácil de colocar e de retirar o conector ali, né, a peça toda em si, para que a gente não tenha problema, né? Então encosta ali, ó, vem cortando devagar. Que nem a gente aqui tá frio, o ar até tá desligado, mas a gente acaba aquecendo a cera, né, com a ranal ali na ponta da faquinha do delineador, para que facilite mais para cortar a cera, que a cera acaba ficando um pouco mais dura e pode acabar rasgando. Então
esse corte aí tem que ser mais suave e não rasgar a cera para que não dê diferença, né? Então aí fica, corta ali, mesmo que seja na linha do decorador protético, fica um pouco a mais. Aqui na ponta do rote não vai fazer tanta diferença, mas em outros cantos, né, vai. Então daí pode ficar retentivo ou ficar pegando ali e vai incomodar. Então sempre, fiz uma lambança aqui, bati com a nossa ranal aqui na panelinha de cera e fiz um respingo de cera para tudo que é lado, mas vamos deixar secar, vamos deixar esfriar e aí depois a gente limpa, tá? Então estava aqui, era isso que eu ia fazer, recortar aqui onde eu falei, naquele canto aqui, nessa mesial desse pré aqui, né? Que tem, vai um apoio aqui. Então a gente tem que tentar recortar ele da melhor maneira possível, que a gente tenha uma segurança ali para que fique expulsivo ou pelo menos não retentivo, né? Não incomodar ali o paciente ou não incomodar na hora do polimento. Então, o que aqui é excesso a gente vai tirar na mão, aqui no meio também que como o delineador, a faca é quadrada, a ponta, né? A ponta dela é quadrada, né? Ó, vou botar um pouquinho mais em cima aqui. A ponta é quadrada, então ele encosta lá na ponta, encosta na bossa e a gente não consegue recortar mais, tá? Mesma coisa aqui, ó, tá? Então como a bossa é expulsiva aqui, na lingual, na palatina desses dentes, né? Então a gente não consegue recortar com a faca do delineador, então a gente vai recortar na mão, tá? E aí eu já mostro para vocês, a gente vai mostrando a sequência. Então aqui tudo, ó, dá para ver bem, tudo a gente vai tirar só assim, ó. Sempre se preocupando, tentando olhar, né, da maneira que vai ficar expulsivo e tirar a cera mais suavemente possível para que não raspe o dente e não raspe o gesso, né? Não raspar o gesso é muito importante e a expulsividade para que a peça entre e saia corretamente, sem trancar, sem empurrar, sem ficar fazendo força contra o dente, né? Que daí tipo vai funcionar que nem um aparelho, vai incomodar o paciente e vai criar um desconforto, né? Então a gente tem que sempre fazer isso de uma maneira que fique mais fácil para o polidor polir, para a gente não precisar ficar raspando apoio de baixo, ou raspando conector, ou alguma coisa a mais ali, para que a gente tenha uma inserção mais suave, né? Então esse desenho aqui desse grampo aqui no canino, não curto muito, eu acho que é importante, né? Mas é um passinho para ter alguma coisa errada na hora até do paciente colocar, assim, se a inserção não ficar bem certinha, né? Então pode complicar um pouco para o paciente para colocar ali e tirar. Então aqui, ó, a gente faz, eu faço sempre assim, tá? Sempre cuidando com esse instrumento aqui, né? Um lecron, uma espátula, né? Esse lado aqui, ele é mais reto, então eu uso ele sempre para recortar em cima do equador protético com que ele fique, né? Com um alívio fique expulsivo, né? Para a gente ter uma facilidade para colocar a peça e tirar. Não ficar trancando, não ficar incomodando o paciente, apertando, alguma coisa assim, tendo tração ali, aonde não é ponta de grampo para incomodar, porque vai incomodar o paciente, né? E essa cera eu deixo nessas ameias, nesses cantos, aonde para que fique expulsivo, aonde não vai aparecer afastamento, mas que vai dar um afastamento mínimo para que a gente tenha uma suavidade melhor de inserção e não precisar gastar grampo por dentro e mais ponta de grampo e outros cantos mais, para que a nossa peça tenha um bom acabamento. Então aqui a gente recortou, né, no vestibular,
Então, o que está para cima do equador protético a gente extrai tudo, tira toda a cera, tá? Então vai ficar aqui, ó, aqui vai ficar a ponta de grampo do molar, e esse grampo aqui do pré, de um molar meio diminuído, né, vai ficar aqui embaixo, vai ter que se estender por todo o vestibular desse molar aí, pequeno, para que a gente consiga pegar um pouco de retenção aqui, quase lá na mesial dele, tá? E aqui essa meia também, essa meia a gente vai tirar todo a cera que tem aqui e vai flambar agora para que fique mais suave, e até como esse gesso aqui, pode ver que ele tem uma porosidade, principalmente aqui nos dentes, né? Então a gente flamba essa cera e vai ficar, o gesso fica mais bonitinho, mais lisinho, né? Não criando problema pra gente. Então a gente consegue inserir aqui talvez uma diferencinha mínima para mexer aqui se precisar, na hora de polir, tá? E aí fica a cera ali, ó, bem fluida ali na meia, tá? Que o conector apoia aqui, faz um conector ali no meio, tem um apoio de força maior aqui, né? Quase que criou uma cinta aqui no meio, mas não vai incluir muito lá na meia, porque isso aí acaba incomodando. E também depois de acertar, se a peça não tiver inserção exatamente como a gente fez, vai ficar um pouco incômodo para o paciente colocar. Então a gente dá essa aliviada, dá esse espacinho de cera, que é mínimo, né, com uma cera flambada, para que a gente tenha mais facilidade, mais suavidade no acabamento e na colocação dela, na inserção e na extração, tá? Então a gente vai flambar aqui esse canto aqui do pré, entre o pré e o canino também é um pouco crítico, porque ele tem um pouco mais de retenção ali pelas inclinações, né? Mas eu acho que a gente consegue bem fazendo direitinho, com uma suavidade aqui, raspando bonitinho, né? Tendo o controle da mão aqui, a gente consegue que tenha uma inserção correta aqui, né? Então ficou um alívio pequeno, achei que ia ficar um pouco maior, mas não, tá? Então a gente tira aqui, principalmente nessas ameias e apoios, para não ficar um excesso de cera ali que vai dar problema depois. E a gente vai fazer agora aqui, colocar as ceras, né? A cera 7 um pouco mais espichada, para que ela fique um pouco mais fina, tá? Então aqui, ó, a gente coloca o cera 7, né? Porque facilita, porque tem um pouco mais de altura. A gente vai colocar uma cela aqui mais fininha também, aquela tela quadrada, né? Que é um fio de cera já pronto, e ela já é um pouco mais fininha. Então a gente já aproveita, né, o espaço para delimitar, não deixar um espaço, não perder tanto espaço de dente, senão o dente vai ficar só um toquinho, né? Então daí fica ruim. Aqui também, ó, nessa região aqui de molar, a gente vai deixar também vai botar uma cera 7, que fica um pouquinho mais para padrão de altura, né? Porque já vai ficar praticamente 2 dentes aqui. Eu acho que mais que isso não vão colocar, né? Aqui nessa região. Mas daí já tem uma espessura, uma cela também com a mesma finura, porque daí já acaba limitando ali o espaço dessa altura desse dente, porque bem provável que não vai ficar muito mais espaço. Então, se colocar uma cera muito grossa e uma cela muito grossa, acaba diminuindo muito o tamanho do dente, que aí já vai dificultar, já pode ficar estranho e ficar feio ali, e acabar ou não segurando, né, na mordida, pode interferir. Então a intenção não é essa, a intenção é melhorar, não piorar. A gente vai colocando então uma cera 7 e dá uma apertadinha nela, e se precisar de repente até uma raspada para ela ficar um pouquinho mais fina, né? Mas raspar com cuidado, para que a gente tenha um padrão ainda de espessura mais uniforme, para não ficar a cela diferente, a altura, né?
Fica um pouco feio, não... Só para nós vender a peça com mais facilidade, né? A nossa armação metálica a gente vender com mais facilidade. Tem um padrão melhor, né? Então a gente dá uma raspadinha aqui, porque tem um pouco de largura maior aqui, porque talvez nessa região de molar talvez alguma extração, ou até alguma raiz que ainda tem ali, né? Mas como o desenho foi feito assim, e aí o rote está ali, a gente vai fazer isso ali, tá? Então a gente prende a cera aqui um pouquinho também, para que não corra o risco depois de hidratado a cera cair fora ali no duplicador, né? E dar uma flambada e colocar o fio de acabamento ali para que fique mais bonitinho lá na hora de sair copiado o finish na peça, tá? Então esse trabalho da cera aqui, esse trabalho de alívio, né, é extremamente importante, né? Aqui, ó, a gente está tirando ali onde foi o desenhado o rote, né? Então o rote vai ficar aqui, vai subir pelo alívio ali, né? Vai subir pelo alívio e vai ficar naquela posição ali, tá? Tem um grauzinho de retenção, perfeito, tá? Então agora a gente vai colocar aqui, ó, o fio. E tá pronto, eu vou colocar um fio um pouco mais fino, tá? Esse aqui é um fio, deve ter lá 0,2, 0,3 de diâmetro, né? Porque como a gente tem um pouco menos de espaço aqui, então a gente vai colocar um fio mais fininho, né? Para não exagerar tanto, né? E não perder tanto espaço de dente ali aqui nessa cela. Então às vezes nem sempre tem uma espessura, uma altura uniforme, porque às vezes tem extração, às vezes tem raiz, e às vezes até algum caco de dente, caco de raiz, eles acabam deixando por não querer extrair, ou por algum outro tratamento, ou alguma coisa assim, e aí fica, né, ali. Então a gente tem que tentar trabalhar em cima do espaço que a gente tem e deixar isso da melhor maneira possível, como para deixar a cela que a gente faça ali alguma coisa satisfatoriamente boa para segurar, para reter os dentes ali mecanicamente, né? Que o acrílico não adere a metal, então tem que ter espaço para abraçar, então tem que passar o acrílico por baixo entre o metal e a mucosa e abraçar por cima, né? Para ficar tudo bem fixo, com uma resistência boa da resina ali para o metal nessas peças, principalmente em PPR que não tem essa aderência de metal e a resina, né? Então a gente tem que ter um espaço para que a resina abrace bem o metal e fique bem firme, né? Então tá aí, ó, mais uma peça pronta. Depois a gente vai colocar os grampos, mostrar. Mas isso que eu gosto de frisar bem é isso, ó. Flambou bem, expulsivo, ficou expulsivo, tá? Aqui não tá retentivo, tá com alívio. Aqui tá bem limpinho, onde vai pegar as pontas de grampo, daqui também, tá? Então o conector o grampo vai sair aqui do apoio com o conector e vai fazer essa volta aqui. Então o grampo tem que ser um pouco mais fino, né? A mesma coisa aqui, né? Grampo de oposição, um apoio aqui nesse lateral e um circularzinho aqui, né? na mesial aqui, tá? E nesse canino aqui, que como a gente falou, vai ficar um pouco estranho esse grampo, mas é isso aí, um apoio ali, segura aqui e para segurar o canino, até para não ir mais, né, para vestibular ali, tá? E um duplo aqui, tá? Nesses press, e um rote aqui, tá, com alívio. Então tá ali o degrau de cera, tá? A gente fez aqui um degrau de cera, dá para ver bem. Então tá ali o desenho do rote aqui embaixo. É isso aí. Depois a gente mostra colocando os grampos.